que não é aquela maneira mais comum, né? Qual é a maneira mais comum de utilizar os instrumentos? Música. Fazendo música, né? Fazendo música. Então, quase sempre se usa os instrumentos para fazer música. Essa é a maneira mais comum. Só que tem uma outra maneira muito legal de usar os instrumentos que não é necessariamente para fazer música, que é para fazer sons, sons em geral, sons de história, sons de filmes, sons de vários tipos, né? Então, para imitar sons. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira assim bem simples de como a gente pode usar os instrumentos, tá bom? Então prestem muita atenção, escutem. Eu vou tentar aqui. A minha melhor, assim, o que eu mais me dedico é realmente para fazer música, né? Então eu sou um músico. O que eu mais utilizo os instrumentos é para fazer música. Mas para que vocês saibam que não existe só a música que utiliza os instrumentos, então eu vou mostrar para vocês hoje, vou dar uma tentada aqui sobre como que se usa também os instrumentos em outras áreas, tá? Então vou contar uma história que também é sobre animais e que vai utilizar os instrumentos. Espero que Prof, espero que vocês gostem. Fala. prof, Hum. eu encontrei uma lapiseira hoje de cacto. Uau, que bonita, Tomás, muito bonita. Posso começar? Então lá Manda vai. Já vai começar. Podem ficar sentadinhos aí que eu vou contar. Era uma vez. Primeiro, não, eu vou começar com a história direto. Era uma vez uma família de porquinhos. Um dia, a mamãe chamou todos os seus filhinhos porquinhos que ela queria conversar com eles. E então ela fez: atenção, todos os porquinhos compareçam na casa da mamãe, que a mamãe precisa conversar. E lá foram os porquinhos conversar com a mamãe. A mamãe reuniu aqueles três filhinhos que ela tinha e falou: meus filhos, a mamãe já tá idosa, a mamãe já tá velhinha, a mamãe já cuida de vocês desde pequenininhos. Então agora chegou a hora de vocês mesmo começar a se cuidarem. Aí um porquinho perguntou: por que, mamãe? Você vai embora desse mundo? E a mamãe falou: não, não, eu vou surfar lá na Ilha do Campeche, vou curtir um pouco a vida, vou fazer trilhas, vou acampar na Lagoinha do Leste. Então agora a mamãe já cuidou, vocês já estão grandes, tá na hora de vocês começarem a se cuidar um pouco melhor. Então, cada um de vocês vai ter que fazer a sua própria casinha e se cuidar. E a mamãe vai curtir a vida. Qualquer coisa, vocês mandam um WhatsApp aí e conversam com a mamãe. E assim foi. Os porquinhos pensaram: puxa vida, e agora? Como que eu vou construir uma casinha? Então, lá saíram eles, lá saíram eles. Só que antes de começar, a mamãe falou: mas, meus filhos, cuidado, a mamãe precisa dar um alerta. Façam uma casinha bem reforçada. Aí entrou um momento de suspense, assim, porque há um grande perigo. Ver o som de perigo? Qual perigo, mamãe? Qual perigo? Um perigo enorme. Meu Deus, mamãe, fale, que perigo é esse? Um perigo gigante. Diga logo, mamãe. Um lobo mau. Um terrível lobo mau que anda circulando essa floresta.
Então, meus filhinhos, se vocês querem viver e continuar sendo porquinhos, façam uma casinha bem segura, bem protegida. Naquele tempo não existiam câmeras, né, ainda, mas era para fazer uma casinha bem reforçada. E os porquinhos, ah, bom, então tá, Ó, posso fazer entendi. uma pergunta? Fala. Se não existia câmera, por que existia celular? Eu acho que era aqueles celulares sem câmera. Tá? Daí, continuando então. Então, lá se foram os porquinhos. Só que os porquinhos, um deles acreditou na história da mamãe e falou assim: ah, vou fazer uma casinha rápido. E os outros dois porquinhos não acreditaram muito, aí eles saíram cantando assim. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Dizendo que eles não tinham medo nenhum do lobo mau. E eles sentaram e conversaram assim. Ai, mamãe, a mamãe quer sempre assustar os filhinhos, né? Agora ficou inventando essa história de lobo mau aí, só pra gente perder tempo de brincar e ficar construindo casa. Eu é que não sou bobo, não acredito nessas histórias. Não vou perder meu sagrado tempo de brincar para ficar construindo casinhas. Não, não, não. Olha lá nosso irmão, ó, nosso irmão mais velho, ele sim perde tempo, né? Em vez de ficar brincando, não, tá lá construindo casinha. Quando eles olharam para o lado, lá estava o irmão. Bate martelo, pum, 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 e serra. E tudo isso, e ele já estava trabalhando. E os outros irmãos pensando assim: não, pra quê, gente? Não, casa é coisa fácil, vamos deixar para depois, vamos brincar um pouco. E lá foram eles, ficaram brincando um tempão, né, os dois juntos. E o tempo foi passando. E já o irmão mais velho pensou assim: puxa, ainda bem que a gente tem mamãe nessa vida. Já pensou se a mamãe não desse essa dica do lobo mau? Eu ia ficar brincando que nem meus irmãos, a noite ia chegar e eu ia estar em perigo. E ele pensou assim: eu vou fazer uma casa bem reforçada, muito forte. Aí ele pegou o celular dele sem câmera, né? Naquela época era celular sem câmera, ligou lá para a loja de pedras lá, pedra, tijolos, e pediu um caminhãozinho cheio de pedra. Disse assim: gente, me traz aí um caminhão com bastante pedra que eu vou fazer uma casa bem reforçada com pedras. Quero ver esse lobo passar na minha casa. Então ele começou bem cedinho, o caminhão veio. Oi? Como é que existia antigamente cimento? Existia. E cimento é uma coisa muito antiga. Sim. Existe desde o Império Romano, faz muitos séculos. Aí ele falou, pediu, né? Chegou as pedrinhas dele, ele começou a construir. E batia martelo. E serrava. E também batia ferro, porque ele botou ferro. Ele pensou assim: ah, só pedra não adianta, eu vou botar também uns pedacinhos de ferro por dentro das paredes para ficar uma parede mais forte ainda. Aí ele batia ferro, batia pedra e fazendo sua casa. Começou bem cedinho. E os irmãos lá naquela, uhul, quem tem medo do lobo mau não precisa ter medo. Lobo mau é invenção, é tudo fake news. Eu acho que é mentira essa história de lobo mau. E ficaram lá brincando. Assim foi, se passaram.
O seu microfone tá desligado. Eu acho que foi o porquinho que derrubou uma tábua lá. É. Tá? Daí, aí depois, passaram algumas horas, o irmão do meio começou a ficar meio preocupado. Ele olhava para o irmão mais velho, a casa dele já estava quase pronta. A casa do irmão mais velho já estava quase pronta. Aí ele olhava para o irmão pequeno, o irmão menor nem queria saber de nada. Ele pensou: puxa, e se a mamãe tiver razão, hein? E se for verdade essa história de lobo? Agora é meio-dia, o lobo já deve estar ficando com fome. Ele começou a ficar preocupado. Aí ele pensou: já sei, vou fazer uma casa também. Vou fazer uma casa também. Aí ele pensou: puxa, já não dá mais tempo. Se eu fosse fazer uma casa grande, que nem a do meu irmão, com pedras e toda segura, eu precisaria começar bem cedinho, mas agora já é tarde, o que que eu posso fazer? Aí ele pensou: já sei, madeira. Madeira é uma coisa muito segura, muito boa. Aí ele foi na floresta, tinha um monte de madeira já cortada, que tinha caído do vento, assim, né? Ele não precisou desmatar. Então ele pegou aquele monte de madeira e foi trazendo, foi trazendo. Aí fez uma pilha de madeira. Aí ele começou a fazer a casinha dele de madeira. E o irmão dele mais velho olhou e disse: ó, oh, madeira é uma boa ideia. As casas de madeira também ficam boas. Mas não se esqueça de botar pregos e parafusos. E ele pensou: pregos e parafusos? Meu Deus, mas é muita perda de tempo. Eu acho que eu não vou, acho que eu vou fazer só de madeira. Ah, a madeira já é segura, não precisa botar prego, né? Vai demorar muito. Então ele fez de madeira, só que ele não botou os pregos para segurar as madeiras. E daí, lá foi ele, ia botando madeiras, pum, tac, ia encaixando uma madeira aqui, uma madeira ali, serrava. E assim foi indo. E enquanto isso, o irmão mais novinho, ele ficava lá, só na brincadeira, só na brincadeira. E ele pensava assim: ai, gente, como pode meus irmãos serem tão bobinhos, tão lá, ó, trabalho, 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 nada de aproveitar a vida. A vida foi feita para aproveitar. Que história é essa de ficar trabalhando, de ficar fazendo coisa? Não sei como é que eles acreditam nessas histórias da mamãe. E o tempo foi passando, o irmão mais velho, que tinha começado primeiro, já estava com a casa quase pronta, já estava colocando as telhas, fazendo os últimos ajustes, instalando a campainha, botando uma lâmpada na varanda, já estava fazendo os ajustes finais. O irmão do meio, que tinha começado depois, também já estava bem adiantado, já estava, como ele não pregou, ele fez muito rapidinho, só foi colocando as madeiras assim. Então já estava também bem adiantado. Começou a ficar escurinho, começou a cair a noite. De repente, música de suspense. Se ouviu um grande barulho vindo da floresta. E era um barulho assim. O que vocês acham que era? Lobo mau. Lobo mau. Quando o porquinho mais novo ouviu aquele barulho, ele pensou: meu Deus, que barulho foi esse? Será que alguém tá me trollando? Ai, mas meus irmãos estão lá ocupados fazendo a casa, não foi eles. Quem será que fez esse barulho de lobo? Deve ser alguém imitando o lobo, não pode ser um lobo verdadeiro. Quando ele ouviu de novo, mais perto ainda, e ele pensou: é lobo, era verdade a história da mamãe, é lobo, o lobo tá vindo, e eu sou um porquinho, ele vai querer me pegar. Então ele correu lá no irmão,
e disse: irmão, o que eu faço? Me ajuda, me ajuda. Pegou o telefone, ligou para a loja de pedras e pensou assim: por favor, moço, me traz um caminhãozinho de pedra aí o mais rápido possível, que eu preciso fazer uma casa muito rápido. Aí o moço lá da loja disse assim: olha, meu amigo, já fechou a loja, agora já é muito tarde. Quem quer comprar material, fazer casa, tem que começar cedo. Que como é que eu vou? Agora não dá tempo, o motorista do caminhão já foi até embora. E ele pensou: ai meu Deus, não vai dar para fazer uma casa de pedra. Então eu vou fazer de madeira, que nem meu irmão fez. Aí quando ele ia para a floresta pegar as madeiras, ele lembrou que lá na floresta tinha um lobo. E ele pensou: ah, não, não, madeira também não vai dar, não posso entrar nessa floresta. É lá na floresta que o lobo tá. O que eu vou fazer então? O que eu posso fazer? Aí ele pensou na mamãe dele, disse: ah, e se a mamãe tivesse aqui agora, eu ia perguntar para ela. Então, ele pensou, 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 até que ele teve uma ideia. Veio um vento assim, e o vento fez uma montanha de palha, folhas secas, várias coisinhas que tinha, folhas e palha, né? Que tinham caído com a tempestade. Então ele pensou: já sei, boa ideia. Uma vez eu vi num filme que tinha umas casinhas de palha. E tinha umas casinhas de palha. Eu vou tentar construir uma casinha dessas de palha. Vai ficar legal. O lobo não vai nem perceber que eu vou estar lá. Então ele correndo no desespero, porque quando a gente faz as coisas com pressa, as coisas não ficam muito legais, né? A gente precisa fazer sempre com calma as coisas. Então ele foi com muita pressa, porque já estava ficando de noite. O lobo já estava se aproximando. Ele pegou aquelas palhas, fez uma montanha, só jogou no chão assim, abriu um buraquinho nas palhas e pulou para dentro e ficou lá escondidinho embaixo daquela montanhazinha de palha. E ele pensou: ah, o lobo nem vai ver que eu tô aqui. E o tempo passou, quando de repente apareceu o temível lobo mau. Ele vinha dando passos. E o coração do porquinho começou a bater acelerado. Tomara que ele não venha pra cá, tomara que ele não venha pra cá, tomara que ele não venha pra cá. Mas o lobo foi na direção dele. E o lobo vinha com fome. E disse assim: eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu quero um porquinho pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Vou ter 3 porquinhos pra eu encher a minha pança. Essa música é da Chapeuzinho Vermelho, mas eu peguei emprestada, tá? Então, continuando, o lobo foi. E como o lobo tem um narizinho muito bom, né? Ele sente cheiro de longe. Ele olhou para aquela montanha de palha e tem um cheiro de porquinho vindo daquela montanhazinha de palha. Por que será? Então ele foi andando em direção àquela montanha. Aí ele percebeu que a montanha começou a tremer, aquela montanhazinha de palha. Daí ele pensou: ué, eu acho que tem um porquinho aí debaixo. E ele chegou e o porquinho estava lá escondido, assim, tremendo de medo. Por favor, seu lobo. Aí o lobo disse assim: quem está aí debaixo? É o porquinho. E o porquinho falou: não, eu estou aqui na minha casa. Você não pode me pegar. Eu estou protegidinho dentro da minha casa. E o lobo soltou uma grande gargalhada. Ha, 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 ha. Casa? Você chama isso aí de casa? Você só pegou umas palhinhas, jogou no meio aí e entrou embaixo. Isso não é uma casa. E o porquinho falou, achou que estava protegido e disse assim: você não pode me pegar, você nunca vai conseguir entrar aqui. E o lobo disse: ah, é? Respirou fundo. A montanha de palha voou por todos os lados, se espalhou. Ficou só o porquinho lá, tremendinho assim de medo. E o lobo disse: viu, foi fácil. E abriu o bocão para pegar o porquinho, mas ele não era bobo nem era muito devagar, né? Ele, pelo menos ele era rápido, sabia correr. Então ele correu bastante, assim, correu, 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 correu. Enquanto ele corria, ele já foi gritando pro irmão dele: abre a porta, mano, por favor, abre a porta, o lobo tá indo atrás de mim. E o irmãozinho dele abriu a porta.
abriu a porta e disse assim: entra rápido que o lobo vem vindo. E pum, fechou a porta. E o lobo veio vindo, chegou, parou pertinho da porta aí. Tem alguém em casa? E eles disseram: não, não tem ninguém, pode ir embora, seu lobo. E o lobo: mas eu tô sentindo cheiro de porquinhos, eu acho que tem porquinhos em casa. Abre a porta. E os porquinhos falaram assim: não, seu lobo, a gente não vai abrir, não. Essa casa aqui é de madeira. Essa casa aqui é muito segura. Não é que nem aquela casinha do meu irmão que era só de palha. Essa aqui você não vai conseguir assoprar com tanta facilidade. O lobo disse: ah, é? E por acaso você botou prego nessas madeiras? Uma casa de madeira para ficar segura tem que ter pregos. E eu acho que você fez com tanta pressa que nem conseguiu botar pregos, não é verdade? E o porquinho pensou: puxa vida, é verdade, eu esqueci de botar os pregos, porque eu tava com muita preguiça, não quis fazer bem feito, então eu não botei os pregos. E o lobo disse: eu vou soprar e soprar e soprar, e essa casa vai voar. Quer ver? Respirou fundo e soprou. A casa chacoalhou todinha, balançou, entortou, quase caiu pro lado. E ele respirou de novo. No segundo assoprão, a casa voou pelos ares. Foi aquelas madeirinhas. Aquelas madeirinhas se espalharam por todos os lados. E o lobo abriu o bocão para pegar os dois porquinhos, só que eles saíram correndo. Corre, 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 corre. Correram e foram bater na casa. Foram bater na casa do outro irmão. Abre a porta, mano, por favor. Tá os seus dois irmãos aqui. O lobo tá chegando, ele tá vindo, ele vai pegar, ele tá com fome, ele é feio, é assustador e tem um bocão desse tamanho. E o porquinho que tava lá na casinha de pedra, bem tranquilo, tomando um chazinho, lendo jornal, disse assim: tá bom, entrem aí. Abriu a porta e os irmãos dele entraram. E lá veio o lobo, cheio de fome, e já tava brabo, né? Cada vez ele ia ficando mais brabo ainda. Quando ele chegou na casa daquele irmãozinho, ele bateu na porta. Pu, 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 pu. Abre essa porta agora, senão eu vou derrubar. E o porquinho falou: peraí, seu lobo, que história é essa de ficar batendo na minha porta? Você não sabe que a minha casa tem campainha? Ah, tá, desculpa, vou tocar a campainha. Aí ele foi e tocou a campainha. E o lobo disse: quem é? Sou eu, lobo mau, abre a porta. Não, não vou abrir, não. Vou ficar aqui dentro, bem seguro. Minha casa é bem segura. Minha casa é muito forte. E o lobo falou: então eu vou soprar. Já soprei duas, não me custa soprar mais uma. Respirou fundo. Soprou. Nada. A casa nem se moveu, nem fez nenhum gestinho, nem balançou, nem nada. Então ele fez de novo. Respirou fundo. Nem deu um arranhazinho. Nenhum arranhãozinho. E soprou de novo. E nada, a casa continuava lá intacta. Então ele foi de novo. Soprou, soprou, soprou e nada. Então ele disse: puxa, essa casa é bem reforçada mesmo, hein? Você foi um bom construtor, construiu sua casa com muito cuidado. E o porquinho falou: é que eu gosto de fazer as coisas bem feitinhas. Quando eu tenho uma tarefa, eu começo bem cedo para não ter tempo de ter que fazer, para não ter problema de ter que fazer com pressa depois. O lobo: entendi. Então tá bom. Então eu vou subir pela chaminé. E ele subiu numa árvore que tinha perto da casa, deu um pulinho, parou em cima do telhado, foi caminhando. Quando ele entrou na chaminé, quando ele entrou na chaminé, o lobo, que não, o porquinho que estava lá dentro, que não era bobo nem nada, já tinha feito uma fogueirinha e botado uma panela para esquentar naquela fogueirinha. E lá veio o lobo, descendo pela chaminé, foi descendo, foi descendo. Quando ele começou a chegar, o rabo dele, que estava pendurado lá embaixo, encostou naquele foguinho. E ele: tem alguma coisa quente?
Tô sentindo um cheiro de queimado. É meu rabo! E voltou voando para cima e saiu correndo pelaquela floresta, falando assim: au, queimaram meu rabinho! Au, au. E nunca mais foi visto pelaquele território, o lobo, né? E os irmãos ficaram lá, felizes da vida, comemoraram. E ficaram lá brincando, brincando, brincando. E no final, os dois irmãos aprenderam a lição. Disseram: puxa vida, brincar é muito bom. Mas agora eu entendi que tudo tem seus momentos. Se eu preciso fazer uma casa, eu preciso construir essa casa. Eu não posso deixar para a última hora. E no outro dia, bem de manhãzinha cedo, os dois irmãos foram, conseguiram os materiais, fizeram sua casa com todo o cuidado, todo o com dedicação, e assim eles aprenderam essa importante lição. Gostaram? Eu não sou muito Sim, bom, não sou muito bom contador de história, né? Eu invento muita coisa nas histórias. Até celular eu já botei que os porquinhos tinham. Mas é, é só para vocês perceberem como os instrumentos podem ser utilizados dessa forma o senhor para pode contar a história. contar Hã? de verdade? Pode apresentar a história de verdade? A história de verdade? Mas essa história é de verdade. Só é uma história de verdade contada, né? Uma verdadeira história que eu contei. Hum. Tá? Então, para a aula que vem, eu quero que vocês, ó, vou botar aqui, ó, vou escrever daí, vocês anotem. Tarefa para Espera. semana que vem. Vocês vão pensar em instrumentos que podem ser utilizados para fazer sons em história. Não precisa ser instrumentos que vocês tenham. Podem só pensar. Por exemplo, ó, daí eu vou Ô, botar um. professor, eu só não entendi. A tarefa é para pegar o instrumento e levar na aula? Não, ter ideias. Vocês podem só ter ideias, entendeu? Por exemplo, o tambor pode ser a batida na porta, como eu utilizei, né? Uhum. Ou outro exemplo, a flauta, batida na porta. A flauta pode ser, flauta pode ser cantos de pássaros, por exemplo, né? Assim por diante, vocês só precisam dar as ideias. Quem tiver o instrumento e quiser demonstrar, tudo bem, mas não é obrigado a ter o instrumento. Então, a pessoa pode só falar as ideias que teve. Ah, eu acho que a flauta pode ser o toque dos passarinhos, né? Ou o apito do trem. Se daí a história tiver um trem, né? Tá bom? Cada um pensar algumas ideias, pode ser junto com a família. Então, vocês vão pensar algumas ideias e depois a gente tentar construir uma história juntando essas ideias. Mas no primeiro momento, eu quero que vocês vão me dizendo as ideias. O que que vocês acham? Que instrumentos que podem ser utilizados? Ou que vocês já viram? Não precisa ser uma coisa que ninguém nunca fez. Pode ser algo até que vocês já tenham visto. Por exemplo, uma vez eu vi uma história que a pessoa utilizava o som de água para imitar um rio, sabe? Então, deu para entender? Alguém já sabe alguma ideia? Alguém já tem É, alguma ideia? professora, Hum. Pode falar, Reis. mesmo sendo pequenininha, eu tenho mais de uma prateleira só de instrumentos de música. Legal. Tem até Então, gaita.
Pode demonstrar. Quem quiser demonstrar com os instrumentos, né? Trazer os instrumentos e utilizar, pode. Prof, Oi, Laís, fala. eu tenho um piano, meu pai toca baixo e eu toco violão e meu pai também. Que legal. É, bacana. Certo? Então agora vamos cantar todo mundo as duas músicas que tem nessa história. Agora vamos voltar com os instrumentos como música, né? Ó. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu não tenho, não. Eu não tenho medo. Aí depois vem a música do lobo. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego os porquinhos pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Terei um bom petisco pra eu encher a minha pança. Certo? Yes. Então, legal. Façam a tarefinha, pensem, é uma tarefa de pensar e anotar para não esquecer. Não precisa esquecer. Quem não quiser anotar, que sabe que vai lembrar, tudo bem. Quem achar que pode esquecer o que pensou, escreve ali no caderno para não esquecer, tá bom? Eu já tenho uma. Qual? Bater na portinha da gaveta. E que som que ele pode ser numa história? Eu já sei. Um tambor. Não. Isso, por isso que eu tô querendo que ela mande para mim esse negócio que ela fez, que aí eu faço aqui as minhas contas e Já acabou a aula? já começa Já.